Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora André de Geografia e hoje nós vamos trabalhar a resolução de exercícios, tá? Que contemplam os conteúdos que você estudou na primeira, segunda, terceira e quarta semana, tá? Esses conteúdos e os exercícios que eu escolhi, né? Que eu selecionei para a gente trabalhar hoje, modelo Enem, questão discursiva, tá no seu volume 5 e 6 do seu material didático. Então vamos lá, vamos resolver alguns exercícios. Vamos conversar um pouquinho sobre temas que vocês viram no decorrer dessas 4 semanas. Olha só, pessoal, lá no capítulo 4 vai falar de migrações e identidades regionais, tá? Essa questão aqui, ela traz um texto, tá? Que foi publicado em um jornal e conta a história de 2 jovens espanhóis, tá? A Espanha, nesse contexto aqui, estava numa crise econômica de desemprego que tem uma taxa de mais de 52% de desemprego. E vai contar a história de 2 irmãos que são formados, né? Um é desenhista industrial, outro é engenheiro agrônomo, e eles estão sentindo na pele aí essa questão do desemprego no seu país, tá? Uma questão muito interessante, né? No contexto aí das novas mudanças nas áreas espaciais aí relacionado às migrações, né? As identidades regionais. A pergunta é o seguinte, pessoal. A situação ilustra uma crise econômica que implica no quê? Então, vamos lá. Letra A, na valorização do trabalho fabril. B, na expansão dos recursos tecnológicos. C, na exportação de mão de obra qualificada. D, na diversificação dos mercados produtivos. E E, na intensificação dos intercâmbios estudantis. Pessoal, nesse contexto aqui, nós vamos ter como alternativa correta a letra C, exportação da mão de obra qualificada, que conta a história desses 2 irmãos ali, que são formados, né? Nós vamos lembrar aqui do que vocês estudaram com o professor Tiago, que é a fuga de cérebros. Tá? Então, eles estão deixando o seu país, eles estão procurando emprego em outros. Eles até dão um exemplo aqui, como o Brasil, a Alemanha, a China, tá? E eles possuem essa mão de obra qualificada, porque eles têm uma graduação, né? Inclusive, eles até falam ali que eles falam inglês, têm conhecimento de inglês, tá? Então, infelizmente, é o que acontece em várias áreas do mundo, né? Essa fuga dessa mão de obra qualificada. Então, nesse exercício aqui, fica a letra C, exportação de mão de obra qualificada. Ainda no capítulo 14, tem uma questão discursiva aqui de 3 questões, tá? Ele está falando, tem um mapa, e ele mostra a rota de entrada dos imigrantes haitianos no Brasil. Primeira questão, ele quer saber onde fica o Haiti, né, geograficamente, onde está localizado o Haiti. Segundo, ele quer saber por que os haitianos estão saindo de lá. E terceiro, o Brasil. O que é o Brasil hoje? É um país de imigrantes, de emigrantes? O que é o Brasil? Então vamos lá, vamos analisar essa questão. Olha só, a primeira questão vai falar da localização. O Haiti é na América Central, tá? Não na África, como alguns pensam, né? Fica lá na América Central, na região das Antilhas, que é banhada pelo Mar do Caribe, tá bom? Por que os haitianos estão saindo? Gente, hoje o Haiti configura-se como um dos países mais pobres do mundo, né? Então tem problemas de tudo que é tipo aí, problemas de ordem política, econômica, social e natural, tá? Porque o Haiti, ele é alvo de inúmeros terremotos. Então, veja, além de crise econômica, é um país que ficou por um regime ditatorial durante muito tempo, ele ainda tem terremotos, né? Que abala toda a estrutura aí do país. E terceiro, o que o Brasil é? O Brasil é um país de imigrantes, emigrantes. Hoje o Brasil caracteriza-se como um país de imigração, emigração e trânsito. Trânsito fica um tempo e sai, tá bom? Agora eu vou fazer um detalhezinho aqui em relação à imigração. Gente, o Brasil não é um país de imigração como lá no século XIX e XX, ok? Não, nós recebemos muitos imigrantes naquele período, hoje muito menos. E também não é um país de emigração como em 1980, né, onde os brasileiros saíam e iam principalmente para os países mais desenvolvidos em busca de trabalho, né, de melhor qualidade de vida. Tá? Nós temos a saída hoje de brasileiros, mas não num fluxo tão intenso como em 1980, por exemplo. Como temos imigrantes, mas não um fluxo tão alto como lá no século XIX e XX. Tá bom?
Ó, questãozinha simples, mas interessante, porque até faz uma ligação ali do problema do Haiti e já coloca a questão de migração no Brasil. Questão bem interessante. Lá no capítulo 15, pessoal, vai falar sobre a população brasileira. Então, ele coloca aqui, ele projeta para você 4 pirâmides, tá? Período de 1950, 1980, 2000, 2050, que já é uma projeção. É claro que a gente já observa, né, uma mudança, uma evolução muito grande na pirâmide do Brasil, né? Ora com uma base estreita, simbolizando aí a população mais nova, de jovens, a nossa taxa de natalidade, depois já um aumento da nossa base, né? Nós tínhamos aqui uma baixa população de idosos, né? Em 1950 nós não tínhamos uma expectativa de vida tão alta como temos agora, então a gente observa toda essa evolução que aconteceu, né? Então vamos parar aqui, ó, em 2000, por exemplo, vamos situar como se fosse a nossa pirâmide atual. O que vai ser a nossa mudança? Nós vamos estreitar, então, essa população mais nova, né? Até isso reflete um número menor de filhos por mulher. Nós vamos aumentar aí, ó, consideravelmente a população na casa de mais de 40, 50 anos e aumentando bastante a população de idosos, tá? Isso já é uma projeção, mostrando que aí ter uma população de idosos, como vocês estudaram, reflete uma boa qualidade de vida no país, né? Porém, também vai nos dar alguns problemas de ordem econômica, né? Por exemplo, previdência, a questão do mercado consumidor. Então, aqui a gente percebe, pessoal, essa evolução aí ao longo, né, da história do Brasil relacionada à sua população, né? Ora com altas taxas de natalidade, ora reduzindo, né, o número de filhos, mostrando uma qualidade de vida maior por causa da população de idosos, tá? Então, uma questão interessante para você fazer uma análise. Lembra que quando a gente fala de população, pessoal, entender aqui pirâmide etária é fundamental. Aqui nós temos uma hora do estudo. São 2 mapas. O primeiro mapa vai falar da distribuição espacial da população brasileira, tá? E o segundo mapa vai falar de conflitos em terras indígenas. Então, o que ele quer com essa questão aqui, ó? Primeiro, ele quer que você analise onde está o povo brasileiro. A gente já sabe que, por fatores históricos, né, nós começamos toda a nossa colonização ao longo do litoral e depois nós fomos aí mais para o centro, né, para a região oeste. Beleza. E os conflitos indígenas, eu percebo muitos conflitos indígenas, principalmente na região norte, tá? E se eu observar com o mapa 1, eu não tenho essa distribuição populacional em alta na região norte, tá? Vamos à pergunta. Os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos socioespaciais. Nesse sentido, a menor incidência de disputas territoriais envolvendo povos indígenas se explica pela... Então, ele quer, nesse sentido, a menor incidência, pessoal, tá? Porque a gente sabe que os conflitos indígenas hoje é um problema muito sério no Brasil, tá? O que explica a menor incidência é a concentração histórica da urbanização, que não bate aqui, se vocês observarem, onde estão os conflitos indígenas, né? Conflitos por áreas ricas em recursos naturais, minerais, madeira, né? Rios. Então, aqui, ó, se eu observar essa distribuição populacional, ela não bate na região onde eu tenho maior número de conflitos. Então, essa questão aqui, Enem, fica a letra E. Concentração histórica da urbanização é o que menor, né, a menor incidência de disputas indígenas, territoriais indígenas. No capítulo 16, já vai falar de espaços agrários, pessoal. São 4 questõezinhas que tem lá que eu escolhi para a gente fazer na parte de atividades. Então, a primeira vai falar o que é pecuária intensiva e extensiva. A segunda aqui vai pedir para você fazer uma relação entre o extrativismo vegetal e a silvicultura. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Pecuária intensiva é aquela que o gado fica preso, ele fica confinado em estábulos, tá? Geralmente, a pecuária leiteira utiliza da pecuária intensiva.
é o gado alimentado por ração. A pecuária extensiva, né, é o gado solto, né? Você tem grandes extensões de terras, você solta o gado, então ele vai ter uma engorda natural ali, ele vai se alimentar do pasto, diferente daquele gado que está confinado, que ele vai ficar o dia inteiro comendo ração, tá? Como que eu posso relacionar a silvicultura com o extrativismo vegetal? A silvicultura, ela está muito relacionada ao cultivo de florestas, à área de reflorestamento, tá? Então vai trabalhar bem nesse contexto aí. O extrativismo vegetal é a retirada de recursos em matas nativas, tá bom? Então eu observo que o extrativismo vegetal, ele vai causar um maior impacto ao espaço geográfico, tá? Porque ele vai retirar esses recursos da mata nativa. Eu não estou dizendo que a silvicultura não impõe nenhum impacto, não é isso. Ela até causa, mas menor do que o extrativismo vegetal, que retira esses recursos de matas nativas, tá bom? Vamos lá para a terceira e quarta questão dessas atividades aqui. A terceira diz o seguinte: existem formas de incrementar as atividades praticadas nos espaços rurais a ponto de reverter ou ao menos diminuir a pressão gerada pela crescente terceirização da economia? Olha lá, a ampliação do setor terciário, comércio, prestação de serviços, pessoal. E 4, de que forma o comércio, que é esse comércio eletrônico agora, né, ele poderia diminuir a oferta de empregos no setor terciário, né? Quais seriam as áreas mais afetadas por esse comércio que fala-se hoje, né, dessas lojas virtuais? Então vamos lá, vamos entender a questão 3 e 4. Gente, existem formas de incrementar as atividades praticadas nos espaços rurais? Sim, o turismo rural é um exemplo, né? Hoje parte da população urbana ela procura, principalmente no final de semana, né, levar a família para o campo, né? Então o turismo rural ele é um válido, um ótimo investimento para essas famílias continuarem lá, né, vendendo seus produtos, praticando a sua agricultura familiar, tá? E a número 4, de que forma esse comércio ele pode afetar, né, as tradicionais lojas físicas, né? Porque hoje grande parte da população prefere comprar, né, em ambientes virtuais. Eu compro um produto, ele acaba sendo mais barato, em poucos dias ele está na minha casa. Então a gente vai ter que analisar o jeito dessas lojas tradicionais, elas não perderem, né, e elas concentrarem tanto o físico como o virtual, esse novo comércio eletrônico que a gente está vivendo, tá bom? E aqui, pessoal, eu escolhi lá na sua página 26, essa atividade aqui, ó. Ele coloca um texto introdutório para você e ele diz assim, ó: essa atividade agrícola é responsável por garantir a segurança alimentar do país, gerando os principais produtos da cesta básica consumido pelos brasileiros. Aí ele vai citar lá, né? Ela emprega quase 75% da mão de obra do campo, é responsável pela segurança alimentar do país. O texto se refere a qual agricultura? Aí, pessoal, agricultura familiar. É a agricultura que leva o arroz e o feijão para a nossa mesa, tá? Responsável aí pela distribuição interna desses nossos alimentos, principalmente alimentos como arroz, feijão, a mandioca, né? O milho, o leite, tá evidenciando a agricultura familiar. Ok, pessoal? Eu acredito que esses exercícios que a gente escolheu aqui, que nós selecionamos para vocês, né, ajudem vocês a estudarem, a tirar dúvidas, e na próxima aula a gente continua aí a nossa conversa. Um grande abraço meu, ok?